Olá pessoal, tudo bem? Quero propor uma reflexão nesse vídeo para vocês. O cinema pensa? Essa é uma pergunta recorrente no meio do audiovisual, não é? Se o cinema é ou não uma forma de pensamento. E eu já adianto que sim, o cinema faz pensar. Dizer que o cinema pensa não significa que ali tem a filosofia tradicional sendo trabalhada em termos de conceitos, em termos de conteúdo tradicional. O cinema vai nos ensinar a pensar para além da imagem conceitual. Ele vai produzir as suas próprias imagens a partir das quais ele vai nos fazer pensar. Fazer pensar é provocar, é sobretudo criar um deslocamento, muitas vezes criar até um desconforto. E isso, para vocês que já viram muitos filmes, todo mundo já sentiu algum desconforto com alguma produção do cinema. Isso é pensar no sentido forte do audiovisual, da imagem cinematográfica. Pensar para além da linguagem conceitual é não ficar preso na definição, no conceito, como se as palavras importassem mais. Muitas vezes as imagens, elas estão carregadas de sentido, elas estão carregadas de uma reflexão, elas remetem para algo muito além daquilo que está sendo mostrado na tela. Isso é pensamento. Quando depois que o filme termina, a gente fica ainda com aquela interrogação, algo ali ecoando na nossa mente, isso é pensamento. O pensamento, ele nasce de um incômodo. Vamos pensar num cientista que vai descobrir uma nova teoria, ou um inventor que vai ali, está prestes a descobrir uma nova invenção, ele está sendo incomodado por uma pergunta ou por um problema prático da vida. E aí ele digamos, ele vai fermentando isso, e o tempo não é determinado, para ele conseguir criar algo novo, para ele conseguir chegar a uma nova teoria ou uma nova criação a partir daquele pensamento que vinha o incomodando. Então o cinema ele faz isso, ele nos ensina a ver na imagem um operador de ideias. Quando eu vejo, por exemplo, num filme, alguém sentindo o gosto da liberdade, eu vejo, por exemplo, um ex-presidiário que ficou 40 anos preso, sentindo o vento batendo no rosto, isso é uma imagem operando ideias. É uma imagem tentando transmitir a extensão da liberdade, para além do conceito, para além da definição precisa das palavras, do conceito. Então a imagem, nesse sentido, ela vai nos preparando para concluir lá no final do filme, e talvez a gente já esteja no final, porque o filme foi preparando, né, para chegar nesse momento, e a gente entender o valor da liberdade, mais do que a definição dela. Então isso é a imagem operando como um vetor de ideias. As ideias estão ali, estão fluindo o tempo todo, mas a gente precisa, digamos assim, se deixar tocar por elas. E elas fazem isso, elas têm esse impacto, né? O cinema é um pensamento em movimento. Esse movimento é literalmente movimento. O cinema, a definição de cinema, é imagem em movimento. Então, esse não é uma imagem estática como de um quadro, é um movimento que se constitui com edição, com cortes, né? Todo o trabalho da equipe que está produzindo ali o filme, produzindo esse movimento, e o diretor tem ali uma ideia que ele está querendo transmitir. É lógico que muitas vezes o filme acaba transcendendo a ideia que o próprio diretor tinha. É como se, ao produzir o filme, ao finalizar o filme, e aí cada espectador vai ter experiência fílmica ao assistir, ele vai ter ali as suas interpretações e o filme meio que ganha vida própria. Ele tem um pai em sentido autoral, né, do diretor X, mas ele acaba se tornando um produto com vida própria, adquirindo sentidos próprios e despertando significados próprios.
Então, nesse sentido, o cinema é pensamento em movimento, não é? Esse movimento que começa na exibição, começa na imagem propriamente dita, ali no momento da exibição, mas que depois, quando o espectador se apropria do filme, aquilo vira uma memória dentro da cabeça do espectador, e aquilo vai adquirindo outros sentidos, significados, à medida em que o espectador vai repensando sobre tudo aquilo que ele viu. Então, o cinema mostra em vez de definir. Por que é importante a gente frisar isso? Porque a definição, a própria palavra definição, é colocar um limite, né? Definis, em latim, né? É falar sobre o fim, colocar um fim, ou seja, estabelecer um contorno, uma fronteira, e esse conceito vai daqui até ali. Agora, quando você mostra, você está ampliando o que você está mostrando. Você mostra, mas a imagem, ela não dá para precisar exatamente o que ela está transmitindo para cada pessoa. Então você está ampliando ao invés de definir, ao invés de limitar, você está, digamos assim, esgarçando o escopo dessa imagem. Então a imagem, ela é imprevisível naquilo que ela pode atingir em termos de sentido e significado. Então, nós estamos traçando um raciocínio para entender como que os conceitos são construídos por situações. Então, tentar responder a pergunta, o cinema pensa? Ele faz pensar, mas ele constrói esse pensamento por situações que são apresentadas. Então eu tenho uma sinopse do filme, mas ao assistir o filme, a sinopse, como o próprio nome diz, é só um resumo muito sucinto, né? E depois eu vou entendendo como a sinopse vai se desdobrando no decorrer das situações que vão sendo apresentadas. Os personagens vão sendo apresentados nessa primeira meia hora, nós entendemos a complexidade deles, nós entendemos como eles funcionam, como eles pensam, e depois a gente vai, aos poucos, né, se ambientando. A segunda meia hora é quando o problema que foi colocado, ele começa a se intensificar, ele começa a ganhar em dramaticidade. Depois, a última meia hora, tudo vai caminhando para um desfecho. Isso em termos de cinema clássico. Quando outro tipo de cinema, não preocupado com essa fórmula de começo, meio e fim, aí é um cinema mais imagético, é um cinema mais da contemplação, é um cinema que está de fato preocupando em mostrar e não em concluir um argumento, né? Então o cinema, ele vai construindo essas situações que são particulares, que partem de personagens que têm nome, que moram num dado lugar, num dado período de tempo, né, histórico, e aí dessa situação particular a gente consegue, se fizer o exercício mental, né, entender o que tem de universal ali. Aquele filme, embora fale daqueles personagens, daquele lugar, mas o que eles têm de universal? O que eles têm a ver com o Brasil do século XXI? Então, nesse sentido, os conceitos são construídos por situações, partem de situações menores e nos remetem aos poucos a situações maiores, mais universais. Esse pensamento, então, essa forma de pensamento que o cinema tenta estabelecer, é o que a gente chama de pensamento logopático. E aí vem uma ideia muito interessante, né? Logos é o princípio da razão na filosofia grega, e pathos é o sofrimento, é o sofrer. Só que nesse sentido a gente vai tomar pathos como sentimento, sensação, aquilo que nos atinge do ponto de vista das nossas emoções. Então, logopático significa você ser afetado por algo, no caso do cinema, o conjunto das suas imagens em movimento, e como essas afecções, como essas impressões, essas sensações, emoções derivam, geram, produzem raciocínio, aí o logos,
né? Então, o pensamento logopático, basicamente, ele é a união de razão e emoção. Aquilo que foi dividido, aquilo que foi separado na filosofia para fins didáticos, e começou com Platão e acabou tendo um desenvolvimento mais rigoroso com Descartes, e isso acabou se estendendo por toda a história da filosofia ocidental. Isso que foi separado, no cinema é unido. A razão e a emoção caminham juntas. Porém, o cinema prima por impactar emocionalmente, e daí, a partir desse impacto, a razão, né, processa, como um sintetizador, processa tudo isso que foi sentido, tudo isso que está me impactando, e ao processar isso, ela já está pensando, ela já está fazendo pensar. E esse pensamento vai produzir os seus conceitos próprios, né? Então, isso é o pensamento logopático. Nesse sentido, então, seguindo o raciocínio, o filme é um argumento sensível. Embora ele tenha um argumento escrito, embora ele tenha ali até uma argumentação, vamos supor que é um filme que as pessoas estão discutindo uma ideia, né? Ele tem essa escrita, mas ele transcende essa escrita na medida em que ele está muito mais moldado, muito mais pautado pelo impacto da sensibilidade. Cada espectador é uma sensibilidade. E essa sensibilidade vai entrar em contato com esse produto chamado filme, que é uma das formas como o cinema se revela. O cinema, de forma mais ampla, é entendido como uma linguagem artística que acaba tendo o envolvimento, ela acaba sintetizando outras artes, né? Outras artes, por isso que ele é chamado de a sétima arte. Então, o filme é um argumento sensível. Ele nos mostra a imagem, ele nos impacta sensivelmente, ele ativa a nossa sensibilidade, e essa sensibilidade ali está junto, né, só está separado didaticamente, ativa a nossa razão, para que nós possamos pensar. Pensar sem recorrer ao discurso filosófico clássico. Então, existe a filosofia, de um lado, já bastante consagrada com seus conceitos e os seus autores, mas ela faz pensar sem recorrer a esse discurso, embora filmes possam discutir filósofos ou conceitos filosóficos bem estritamente. A gente tem exemplos disso, né? O filme Descartes, o filme Agostinho, Pascal, do Roberto Rossellini, né? Discutem isso especificamente, mas não necessariamente a maioria dos filmes está preocupada com isso. Então, para fechar esse raciocínio, para a gente dar um exemplo de um filme onde isso acontece, tudo isso que a gente falou acontece, e um livro, vou fechar com esse tópico, né? O cinema como uma forma própria de filosofar. Então, não é que o cinema se vale da filosofia, ele produz uma filosofia própria, uma filosofia com a imagem. A filosofia da imagem. É esse que é o elemento específico do cinema, e que nesse vídeo inaugural a gente está dando aqui, né, uma noção para vocês do que é pensar a partir do cinema, que tipo de filosofia pode ser produzida pelo cinema, que é essa forma de trabalhar e constituir conceitos a partir da relação com a imagem. Então, um filme que um filme que trabalha exatamente essa ideia de o cinema que faz pensar é Hiroshima, Meu Amor, ou Hiroshima, Mon Amour, do diretor francês Alain Resnais, ou Alain Resnais. Ele construiu esse filme como uma forma de mostrar o pensamento que emerge da justaposição entre afeto, memória e imagem. Trata-se de dois personagens, né? Tratam-se de dois personagens que o filme não dá muitas explicações, né? Ele já começa com essa situação. Um homem, uma mulher, eles são amantes, eles estão em Hiroshima, eles estão ali se relacionando, e dentro desse relacionamento, um dos personagens está desmemoriado, ele está com dificuldade por causa de traumas que sofreu, de lembrar
de coisas do seu passado. E conforme eles se relacionam, ele vai se lembrando de algumas memórias de um passado traumático, e aí remetendo, né, a Hiroshima como a cidade que sofreu um dos maiores traumas da história, que foi a bomba atômica, uma das bombas atômicas, já que a outra caiu em Nagasaki, né? Então, é o trauma da guerra sendo rememorado a partir de uma experiência profunda, que é a experiência do afeto, do amor, não é? Entre duas pessoas, e essa memória e esse afeto, é o afeto que desencadeia a memória, e essa memória traz à tona, traz de volta imagens de um passado que estava sendo obliterado, sendo esquecido. Aproveitando essa linha do filme, Hiroshima, Meu Amor, temos o livro Diferença e Repetição, do Gilles Deleuze. O Deleuze, ele mostra nesse filme, ou melhor, desculpa, nesse livro, Diferença e Repetição, ele traz a ideia de que o pensamento é um processo. É um processo não como uma definição conceitual rigorosa. Ele é um processo rigorosa, não fechada, né, uma definição fechada. Ele é um processo que tem um momento para começar, mas nunca termina. Então, a filosofia, ela sempre se pautou pelo conceito de identidade, né? A identidade é aquilo que eu penso de algo correspondendo àquilo que esse algo é. O Deleuze, no texto, no título, já traz, né, resgata o conceito de diferença. Então, a identidade não é o único vetor de pensamento, de conhecimento, mas a diferença também. Estabelecer a diferença entre A e B, entre uma coisa e outra, é um fator importante para o desenvolvimento do conhecimento e do pensamento. E daí, fazer isso várias vezes, daí a palavra do texto, né, do título do livro, repetição. Fazer isso uma, duas, infinitas vezes, porque o pensamento, ele é um processo infinito, é um processo que começa em algum momento, mas não termina jamais. Então, a diferença é repetição, pensamento como processo. E aí tem esse link com o filme, com o cinema, né? Sempre produzindo um pensamento em movimento constante, que continua mesmo depois que o filme termina, dentro da mente de cada espectador. Toda imagem deixa vestígios. Razão crítica é ensinar a ler esses sinais.